pessoas, obstrução no Congresso contra o STF. Na última quarta-feira, 27, deputados e senadores do PR, PP, Novo e Republicanos e mais 22 frentes parlamentares, como a Frente Evangélica, a Católica, do Agro e da Segurança Pública, decidiram fazer obstrução no Congresso contra o STF e o exercício desinibido do ativismo judicial em relação a posicionamentos progressistas relativos a pautas sensíveis à população brasileira, como o marco temporal das terras indígenas, a descriminalização das drogas, a legalização do aborto, a volta do imposto sindical e a relativização do direito à propriedade. O protesto do grupo é contra a usurpação de competência do Legislativo pelo poder sem voto da Suprema Corte, sucessivamente comprometendo a relação harmônica entre os poderes, como está previsto no artigo 2º da Constituição Federal. De fato, com a judicialização da política, o STF tem sido ativo na produção de políticas públicas, que requerem conhecimento técnico no estabelecimento de prioridades, especialmente em termos orçamentários, expertise que o STF definitivamente não tem. Além desse aspecto, a Suprema Corte passou a se autoproclamar o remédio para todos os males e todas as doenças. A última palavra, o excelso produtor de normas e agendas substantivas. Como a autocontenção é algo que pouco se mostra nas decisões da Suprema Corte, a normalidade com que é ultrapassada a linha divisória entre os modos distintos de fazer política e direito faz com que a violação dos limites entre os poderes seja naturalizada, ao ponto de alterar o papel dos juízes, a partir de decisões proativas de regulamentação da vida em sociedade, substituindo a atividade legislativa no arranjo político e institucional. E a situação foi se corrompendo e deteriorando ao ponto da atual revolta parlamentar contra o posicionamento do STF e a contrariedade pela justiça da política majoritária. No entender dos parlamentares signatários do protesto, a jurisdição constitucional na figura do STF não deve abafar a voz das ruas e os canais de expressão popular, pois pela própria lei maior, o poder emana do povo e não dos juízes. Por isso eles querem impedir votações exatamente para demonstrar o quão longe foi o Poder Judicial, sob a desculpa da indiferença com que as pessoas veem o parlamentar como ente capturado por interesses escusos e menores. Conquanto a atividade política se componha de situações flutuantes, não deixa de chamar a atenção a saída do Congresso Nacional da espiral do silêncio, para lutar pela sua competência de formular leis segundo a sua vocação originária, na mesma direção do movimento obstrutivo de ataque ao papel da Suprema Corte. O Senado vem de aprovar o projeto 2903 de 2023, que fixa um marco temporal para a demarcação de terras indígenas, inclusive com a permissão da contratação de terceiros pelos silvícolas para a exploração de atividades econômicas. Assim, em oposição ao voto contrário do plenário do STF, a fixação do limite de tempo para a reivindicação da posse de terras, o Senado aprovou o projeto de lei no sentido de que a população indígena terá de comprovar a presença tradicional na área demarcada no dia da promulgação da Constituição de 1988. Além disso, a reafirmação do poder legiferante do Senado se revela com maior ousadia ainda na PEC 48 de 2023, de autoria do senador Dr. Irã do PP, sobre o mesmo marco temporal
ao incluir no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição a obrigatoriedade do cumprimento do marco temporal como forma de conciliar os direitos históricos dos povos indígenas com a estabilidade das relações econômicas e territoriais. E qual é o argumento em favor dessa tese? É que sem um critério definidor de índole objetiva sediado na Constituição, as demarcações de áreas serão dirigidas pela sua posse imemorial, gerando insegurança para a agricultura e para as áreas urbanas que já abrigaram aldeias no passado. De todo modo, de certo, os embates entre os dois poderes continuarão, porque algum partido esquerdopata proporá uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei ordinária advinda do PL do Senado. O projeto pode ser também vetado, algo perfeitamente plausível conforme o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição, uma vez considerada a matéria contrária ao interesse público ou entendida como inconstitucional. O veto presidencial pode ser derrubado pela maioria absoluta de 257 votos dos deputados e 41 senadores, em votação nominal. Aliás, já é tratado no Legislativo a possibilidade de derrubada do veto presidencial ao projeto de lei, principalmente para pontos do texto que digam respeito diretamente à fixação do marco. Dado que os desacordos contra a lei maior são resolvidos por determinação da própria Constituição pelo STF, que é o seu guardião, a Corte é a última a dizer o direito, a ela competindo a interpretação derradeira do texto constitucional. Portanto, até onde a vista alcança, vigora no constitucionalismo brasileiro o Judicial Review, ou seja, a capacidade do judiciário de rever os atos dos demais poderes. E é com os olhos postos sobre esta característica que tem de ser vislumbrado qualquer imbróglio estabelecido em questões emblemáticas para a cidadania brasileira. Há de fato uma tensão entre os poderes, sendo a pauta de obstrução do Senado uma de suas facetas. Aliás, são os próprios partidos políticos que alimentam a vocação superlativa do STF, a usar a Corte como trincheira de embate político. E ela, grande parte das vezes, muda as opções legislativas em detrimento da sua autocontenção. Este é mais um desajuste de um país cuja liderança carece de respaldo entre as massas, embora paradoxalmente tenha saído vencedora em 2022. Além disso, a perspectiva econômica é empalidecida pelo déficit público de cerca de 104 bilhões nos 8 primeiros meses do ano, marcando o pior resultado de um início de primeiro mandato. Nos bastidores, aglutinam-se forças de desestabilização do governo, atuando no tocante do quanto pior, melhor, para a ação dos inconformados com o resultado do pleito eleitoral. Em suma, existe algo de estranho ocorrendo nos bastidores entre forças conflagradas muito além da balbúrdia do 8 de janeiro, cuja apuração, aliás, vai findando de forma malograda na CPI do AMU. Ao que parece, o grosso vai entrar mesmo. Este foi o Soletrando Direito. Deixe seu like e compartilhe o vídeo. Faça sua inscrição no canal e ative as notificações para receber os novos conteúdos. Deixe seu comentário aqui embaixo. Grato pela atenção. Tchau!